Bom, Didi Red Pill, chegando com seu comentário diário. Didi, seja bem-vindo, bom dia. Bom, meus amigos, hoje eu queria comentar a espetacular matéria do David Agape, aonde ele destrincha perfeitamente, ponto a ponto, toda a interferência que os Estados Unidos fizeram no Brasil para garantir a eleição de Lula e, consequentemente, retirar o presidente Bolsonaro da jogada. Bom, ele faz toda uma apresentação de como isso se deu, desde os princípios históricos até o final, aonde Lula se encontrou recentemente com Xi Jinping. E ele começa fazendo, o título é A Operação Tiuzhou, a influência dos Estados Unidos na eleição brasileira de 2022. Óbvio que a gente já falou bastante disso, mas é que, de fato, essa matéria esmiuça passo a passo como se deu. Primeiro ele faz um retrospecto histórico, né? Onde o Cláudio Dantas foi muito feliz quando batizou essa operação de Tiuzhou em uma alusão, né, àquela operação Brother Sun, que foi o apoio dos militares americanos em 1964 para derrubar o então presidente João Goulart. Naquela época, como todo mundo sabe, bastou apenas a aproximação de um porta-aviões, né, seguido por toda a sua escolta de contratorpedeiros, destroyers e submarinos, o porta-aviões Forrestal, na costa brasileira, para intimidar e apoiar o que eles chamam de golpe de 1964. Então, naquele tempo, bastou essa esquadra americana encostar no Brasil para que não houvesse resistência da parte contrária, né, dos esquerdistas do Brasil. E veja bem, naquela época, a esquerda utilizava de meios violentos, né? Muito diferente do que acontece hoje. E o David Agape diz o seguinte, abre aspas, o curioso é que os mesmos argumentos utilizados em 1964 para justificar o contragolpe preventivo dos militares são hoje repetidos por defensores da censura judicial. A esquerda, que outrora condenava a interferência dos Estados Unidos no Brasil, passou a defendê-la, desde que voltada contra os seus adversários. Mas há uma diferença central. Em 1964, havia uma ameaça concreta de ruptura armada, influência soviética, guerrilhas treinadas por Cuba e revoluções violentas em curso pelo continente. O medo, embora talvez amplificado, tinha fundamento, ainda que não justificasse a intervenção americana. Em 2022, esse meio era fabricado, não havia tanques nem revolução, apenas protestos, críticas e memes. Ainda assim, a narrativa de emergência institucional foi usada para justificar a censura, perseguição e prisões políticas. Fecha aspas, como a gente sabe, todas no espectro político da direita. Então essa matéria, como eu disse, ele vai ponto a ponto comentando passo a passo o que aconteceu nas eleições brasileiras de 2022. Ele diz que a pressão veio de fora, ele fala sobre as visitas dos gringos no Brasil, se referindo evidentemente à visita da Victoria Nuland, a subsecretária de Estado americana para o Brasil. Também ele comenta sobre as visitas da CIA, do FBI, né, entre outros militares e personalidades importantes que tiveram no Brasil. Ele fala sobre a assimetria e a hipocrisia, as ações das ONGs americanas, Brasil como um laboratório de censura, o financiamento da censura no Brasil e, por fim, o Xi Jinping e a visita de Lula à China. Eu acho que é uma matéria que vale bastante a pena a gente dar uma olhadinha nela, porque é uma matéria que, de fato, traduz exatamente o que aconteceu naquele período. Como o Brasil foi utilizado como laboratório de censura, quem financiou,
quais as ONGs, quem visitou o Brasil, que tipo de pressão foi feita, etc. e tal. É uma matéria reveladora de um momento histórico do Brasil que a gente deveria não repetir jamais. Ou seja, de fato aconteceu a interferência americana no Brasil. Quem está dizendo isso sou eu? Claro que não. Quem está dizendo isso, quem disse isso foi justamente o ministro Luiz Roberto Barroso, que em uma palestra lá nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, disse sim que tinha pedido uma ajuda, digamos assim, para autoridades americanas apoiarem a eleição no Brasil. E que tipo de ajuda foi essa naquela época? Foi justamente que as autoridades americanas reconhecessem imediatamente o pleito, reconhecessem o vencedor e que também pressionasse para que o presidente Bolsonaro e os militares também reconhecessem o processo eleitoral brasileiro de 2022. Ou seja, você não poderia nem contestar, você não poderia nem abrir a boca, nem dizer um ai. Tinha porque tinha que aceitar o resultado vindo do TSE, fosse qual fosse, e evidentemente que a gente sabia o que viria de lá. Enfim, parabéns ao David Agape, um trabalho brilhante, e eu acho que é um documento histórico. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui.